Nós temos 6 doutrinas na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A primeira doutrina é a doutrina de Deus. Nós estudamos ontem sobre as Escrituras Sagradas, a Trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas são crenças fundamentais que fazem parte de uma doutrina, tópicos dentro de uma doutrina. E hoje nós vamos estudar uma outra doutrina na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que são doutrinas baseadas na Bíblia, que é a doutrina da criação. E a doutrina da criação, ela tem 2 crenças fundamentais. A primeira é a criação e segundo, a natureza humana. Quando eu era bem pequeno, eu tinha um colega vizinho que me apresentou uma proposta irresistível. Ele me ensinou a fazer peixe. Ele me ensinou a fazer peixe. Eu era nascido e criado na periferia do Rio de Janeiro. Nós não tínhamos acesso a lagoas, represas ou rios. Mas quando tinha uma chuva, inundava para todos os lados. E com a inundação vinham os peixinhos pequenos, que a gente chamava de barrigudinho. Não sei como chama aqui, não é nem lambari, nem piaba, era bem pequenininho assim. E então eu ficava encantado em ver os peixinhos que vinham nas enchentes. Aí esse meu colega, mais velho que eu, e muito treteiro, chegou para mim e falou assim: Humberto, é meu amigo de infância, você quer saber, quer aprender a fazer peixe? Disse, como assim fazer peixe? Eu vou te ensinar. Aí ele colocou uma garrafa, ele colocou uma garrafa de água e pegou um pouquinho de areia, a garrafa cheia de areia, pegou um pouquinho de areia e jogou dentro da garrafa. Nisso que a areia foi assentando, apareceu um peixinho nadando dentro da garrafa. Aí eu fiquei maravilhado com aquilo. Uau, é assim que faz peixe. Aí você viu, Beto, como se faz peixe? Eu vi. Então agora é só você tentar. E eu fui para casa, peguei uma garrafa, enchi de água, passei um bom tempo jogando areia dentro da garrafa e nunca que apareceu peixe. Ele, muito esperto, batendo, logicamente, de alguma forma pegou o peixe lá e jogou junto, fazendo eu acreditar naquilo. Criar algo é interessante. Criar sempre esteve no imaginário da sociedade humana. Para você ter uma ideia, no início da história da humanidade, as pessoas inventaram todo tipo de teoria de como foi que a sociedade humana surgiu. Quando você hoje ouve, se passou pelo catecismo ou por uma igreja evangélica e aprendeu o criacionismo, nos tempos primórdios da sociedade humana não era bem assim não. Existiam várias mitologias propostas a respeito do surgimento da humanidade. E essa mitologia, ou essas mitologias, também surgiam como uma tentativa de explicar alguns fenômenos da natureza. Por que chovia, por que fazia sol, por que fazia inundação, por que... Então, eles utilizavam vários ídolos. E dentre esses ídolos também existiam os astros no céu, sol, lua, estrelas, planetas, que eram intitulados como divindades. Divindades que poderiam interagir com a sociedade humana. Mas sempre eram divindades ciumentas, invejosas, briguentas, competidoras, sensuais. Eram sempre muito parecidas com o comportamento do ser humano. Eu vou trazer para você aqui, brevemente, só para você ter uma ideia, um relato histórico de como eram algumas das divindades criadas pela mente humana no início da história da humanidade. Eu vou ler então o melhor que eu puder para você compreender. O mais proeminente mito da criação da Mesopotâmia, representado
anualmente nas festas religiosas de Ano Novo, o universo ordenado emergiu de uma luta cósmica entre os deuses. Olha só o que eles acreditavam. O Enuma Elish, que era o título de um conto mitológico, Enuma Elish, representa vividamente as origens do universo como uma luta entre o caos e a ordem. Nesse mito, Marduk, um deus da tempestade, derrota Tiamat, dragoa do mar, e do corpo dela cria o universo. Também mata o companheiro dela, o deus Kindu, e do sangue de Kindu criou a humanidade com o propósito de que ele servisse os deuses, ou que ela, a humanidade, servisse os deuses. O processo real da criação da humanidade tem uma versão melhor em outro mito da Mesopotâmia, chamado Atrahasis. Olha só, outro mito criado para explicar como foi que a sociedade humana surgiu. Segundo o qual, Mami, a deusa do nascimento e parteira divina, moldou o barro umedecido pela saliva dos deuses e então o comprimiu em pedaços a fim de parir os humanos do útero da terra. Também nesse mito, o papel da humanidade era servir os deuses, construindo templos para eles, trabalhando em suas terras e apresentando-lhes ofertas rituais. Ou seja, só aqui você já percebeu. Então, no Egito tinha uma teoria também, ou uma mitologia da criação, e outros, cada povo tinha uma ideia de como foi que surgiu. Tem até uma, acho que dentro desse Enuma Elish, que é mais ou menos a ideia seguinte, que os deuses criaram semideuses para estarem trabalhando para eles. Esses semideuses ficaram irritados e então eles fizeram greve. E nessa greve que eles disseram, cruzamos os braços e a gente não trabalha mais. Aí os deuses ficaram sem saber o que fazer e resolveram criar um ser mais baixo ainda que os semideuses, que são os seres humanos que trabalham forçado para os deuses sem qualquer questionamento. Essas histórias foram elaboradas ao longo de eras e as pessoas acreditavam piamente nisso. Agora imagina, se um pai conta para um filho uma história dessa, o filho conta para o neto do pai dele, bisneto, e gerações vão, as pessoas começam a acreditar nessas mentiras e se tornam mitos, mitologias. Agora, desde a criação, nós passamos, historicamente, de acordo com a Bíblia, passamos em torno de 2000 anos. Depois vem o dilúvio. Depois o dilúvio destrói tudo. Fica só a família de Noé. Noé e seus filhos, os filhos de Noé, bisnetos, crescem e criam toda uma sociedade antiga. Se distanciou muito do conto original ou da versão original. Lembre-se que não tinha Bíblia naquela época. As pessoas então acreditavam em qualquer coisa que lhes convencesse ou que era passado de pai para filho, porque os pais eram autoridades primárias, então o que o pai falasse, estava falado. Quer ver como até hoje isso acontece? Um dia, a minha menina tinha uma amiguinha na escola, muito amiguinha, e essa amiguinha, ela acreditava em Papai Noel. Piamente. Por quê? Porque o pai e a mãe achavam bonito que a criança acreditasse que existia Papai Noel. E todo Natal aparecia o presentinho e eles diziam: olha, o Papai Noel trouxe para você. Então essa menina chegou à faixa aí dos seus 6, 7 anos de idade acreditando em Papai Noel. E a minha filha nunca acreditou, porque a gente nunca apresentou essa mentira, ou esse mito, né, mais moderno em nossos dias, a respeito de alguém, um bom velhinho que traz presentes para bons meninos e meninas que se comportaram direito ao longo do ano. Nós não ensinamos isso para nossa filha. E quando essa menina se tornou amiga da minha filha, a minha filha, lógico, criança ainda sem saber e sem entender o valor daquele mito para a coleguinha, ela disse: Papai Noel não existe. A coleguinha disse: como assim não existe? Você acredita em Papai Noel? Papai Noel não existe. Quem coloca o presente lá na beira da sua cama é seu pai e sua mãe. Não existe Papai Noel. Aquilo para a menina foi um choque muito grande. E então ela foi questionar os pais. E os pais tiveram que falar a verdade. Você entende? Então até hoje nós acreditamos em muitos mitos que a gente acha bonitinho e que os pais e avós passam para a gente,
Mas naquela época era isso muito mais intenso e muito mais confiável ao ponto de se acreditar. Aí chegou um tempo na sociedade humana depois do dilúvio que Deus pensou assim: olha, esse povo já não me conhece mais. Já não existe mais conhecimento sobre o Deus. Eles inventaram todo tipo de idolatria de Deus. Tinha até um Deus soberano chamado El, criador de todas as coisas, mas era um Deus casado, era um Deus que tinha filhos, era um Deus que era vingativo, era um Deus que era tirano, e assim ia. Pintaram a ideia de uma divindade totalmente diferente do próprio Deus. Então Deus chama Abraão para trazer de volta o conhecimento sobre Deus. E assim a descendência de Abraão, Isaque, depois Jacó e seus filhos e o povo de Israel. Esse conhecimento sobre Deus, a revelação de Deus como Criador, foi passando de geração em geração a partir da linhagem de Abraão. Quando chegou em Israel, Israel foi viver no Egito, se deparou com muitos deuses, muitos ídolos lá e muita mitologia. Israel, ao longo de 120 anos que ficou, assim, foi em torno de 115, 120 anos que Israel ficou como escravo no Egito. Israel foi perdendo também aquela herança teológica e da revelação divina vinda através de Abraão, Isaque e Jacó. Então, Deus chama Moisés para libertar o povo. E agora Deus, como que dizendo assim, vamos passar a limpo. Eu vou trazer a verdade sobre tudo, porque está todo mundo confuso, todo mundo tentando encontrar algo a que se apegar. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas você já imaginou uma pessoa que não crê em Deus? Uma pessoa que não crê em Deus, não estou dizendo uma pessoa que seja ateia, porque uma pessoa ateia crê em Deus, ela insiste na ideia de que Deus não existe. Só o fato de insistir nessa ideia já está criando um pressuposto de antagonismo, ou seja, contrário de que existe alguma divindade. Então o ateu, dizendo que não crê, ele pode não aceitar, mas deixa ele ficar dentro de um avião caindo para ver o que ele vai gritar. Deixa ele. Nessa hora, não tem essa história de não existe Deus, né? Mas uma pessoa que, para ele ou para ela, não existe a divindade suprema, essa pessoa vive num estado de desespero total, porque ela não tem em quem se apegar, ela não tem esperança, ela não sabe de fato de onde veio a sua origem, e mais, para pensar, tua origem vir de um macaco, de uma ameba, de um nada, que foi um acidente, mais de 10 bilhões de possibilidades. Então isso é desesperador. É por isso que as pessoas muitas vezes até suicidam, porque elas não têm uma origem, não sabem qual o seu destino e não sabem qual é o propósito da sua vida. Então, que sentido faz permanecer vivo? Claro que existem vários motivos pelos quais levam alguém a suicidar, e um deles pode ser uma depressão muito profunda, mas viver uma vida sem conhecer por que estamos aqui é uma vida sem sentido e significado. E mais, viver uma vida sem saber para onde vamos é pior ainda. De que serve? É por isso que existe tanta exploração, ambição, ganância, porque as pessoas se apegam a qualquer tipo de divindade que faça sentido à sua vida. Pode ser o dinheiro, pode ser a alimentação, pode ser o sexo, pode ser qualquer droga, pode ser qualquer coisa, porque essas coisas podem trazer sentido à vida, mesmo que sejam fugazes. E creia numa coisa, pode até ser boas ações, praticar ações solidárias para sentir que a vida tem algum significado, ajudar pessoas para a gente sentir que tem algum sentido viver, desculpe a redundância, viver nessa terra. Enfim, o ser humano carece de ter uma história, uma origem, e a palavra de Deus traz essa proposta. Deus fala para Moisés, Deus esclarece para a humanidade, Deus como que limpando toda essa mancha, essa nódoa, essas mentiras da mitologia antiga, ele diz assim: eu vou trazer a versão real.
Se eu passar para você alguns dos contos mitológicos da época, como, por exemplo, eu citei aqui agora há pouco, olha só, nesse Enuma Elish, para pensar na racionalidade, se é possível acreditar numa coisa dessa. Mas quando você não tem uma verdade, você se apega a qualquer mentira. Nesse mito, Marduk, o deus da tempestade, derrota Tiamat, dragoa do mar, e do corpo dela cria o universo, também mata o companheiro dela, o deus Kindu, e do sangue do Kindu criou a humanidade com o propósito de que ele servisse os deuses. Que coerência existe nisso? Que racionalidade existe? Que lógica existe nisso? No entanto, muitos preferem não acreditar na versão mais lógica, racional e aceitável, coerente, que é a Bíblia, sobre a criação. Então vamos abrir a Bíblia agora, lá em Gênesis no capítulo 1. Convido você a abrir a Bíblia em Gênesis no capítulo 1. Lá em Gênesis no capítulo 1, já no verso 1, Deus esclarece para Moisés e para todo o povo, e Moisés escreve: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o abismo de Deus pairava, ou melhor, retificando, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então observe, já nesses primeiros versos, você consegue, pela sua sensibilidade, distinguir o relato mitológico desse relato bíblico. Você consegue perceber que há muito mais coerência neste relato do que no que eu li anteriormente sobre o Enuma Elish, de Deus a dragão, com briga com Deus tal, que tira, que mata, que faz dele uma... Você percebe? Há uma coerência maior. Entretanto, a sociedade prefere se apegar a dois fatores: ou a mentira dos mitos antigos, ou a negação de que esse relato é real. Ambas as situações trazem desespero, quando eu me apego a mentiras ou quando eu nego a verdade. Ambas as situações tiram de mim a minha base de sustentação para ter significado de vida. Então, negar a criação, que Deus criou o ser humano e que criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou, traz para mim um sentido de desespero, de angústia e a falta de uma orientação, a falta de um norte para a vida. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a criação. Eu vou pintar aqui um quadro para você. Não havia nada, absolutamente nada. Você já imaginou criar algo do nada? Quando diz o texto bíblico, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra ou verbo criar, ela só é utilizada para Deus na Bíblia, no original hebraico, que é Bereshit. Bereshit é um verbo que quer dizer criar do nada. Criar do nada. Pela palavra de Deus, a palavra de Deus tem tanto poder que faz do nada aparecer alguma coisa. Tudo bem. Pastor, é difícil entender isso daí. Tudo bem. O que você acha de fazer essa pedra aqui, cerâmica, começar a pensar, falar e interagir com você? O que você acha? É possível? Não. Mas você sabia que Deus, Ele juntou elementos inorgânicos, elementos que não tinham nenhuma vida, como o barro e a água, e soprou o fôlego de vida e passou a viver? Elementos inorgânicos, água, mais pó da terra. Juntou, soprou, viveu. Se Deus quiser fazer com que essa cerâmica aqui, ou esse banco, converse com você, Ele faz.
Então, não é impossível de acreditar, é impossível de entender. Mas se eu creio em Deus, eu posso crer na criação que Ele criou do nada alguma coisa. Até porque, quando o ser humano morre, esses elementos se separam. O pó volta à terra, volta a ser material inorgânico. No primeiro dia, então, Deus criou a luz. A luz é composta de fótons que iluminam todos os ambientes. A luz, sendo ele a própria fonte dessa luz, iluminando tudo. Depois separou a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Verso 6 diz: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas e debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Deixa eu explicar para você. Hoje nós estamos acostumados com as nuvens, né? E quando fala aqui de águas no firmamento, a gente entende como nuvens, né? Mas as nuvens não foram criadas aqui. As nuvens só passaram a existir após o dilúvio. Aqui existia uma camada de água que envolvia a terra. Era a água que estava embaixo na terra e a água que estava em cima no céu. Ou seja, essa camada de água que envolvia a terra, suspensa só pelo poder de Deus, ela proporcionava ao planeta um clima temperado, equilibrado e agradável. Não era frio e nem era quente. E mais, eu não sei se você já teve a experiência de ver a luz batendo sobre a água e o efeito de um prisma que acontece, às vezes um arco-íris até, né? Agora Tenta imaginar qual era a beleza do céu quando a luz batia naquela água que cobria todo o planeta. O efeito multicor que era o céu era algo certamente de deixar extasiado. Hoje a gente fica encantado com arco-íris. Imagina o céu todo multicolorido. Bem, mas vamos seguir. Então tinha água no céu e água na terra. Verso 8. E chamou Deus o firmamento dos céus, e houve tarde e manhã no segundo dia. Essa água que ficava no céu, ela veio toda para baixo por ocasião do dilúvio. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde no terceiro dia. Ou seja, aqui o relato vai contando dia após dia o que Deus foi criando. Então ele criou no terceiro dia a vegetação sobre a terra, separou a porção seca da porção que estava de água, e ali colocou um jardim, e colocou plantas, e colocou frutos, e colocou sementes. E no dia posterior, na quarta-feira, ele separou, então tirou uma cobertura que existia ainda ao redor da terra, que ainda não proporcionava a iluminação plena do sol. E agora aparece o sol fulgurante e aparece também a lua e as estrelas. Deixa eu colocar esse ponto aqui. Na época de Moisés, no tempo primitivo, as pessoas adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas. Se Moisés tivesse colocado aqui no primeiro verso que Deus havia criado o sol, certamente os adoradores ou os israelitas iriam pensar que o sol era uma divindade. Então Moisés coloca para o quarto dia, intencionalmente. Deus havia, mesmo que a luz existisse, o sol ainda não aparecia
macia na sua intensidade. Então, no quarto dia, Deus tinha uma camada de proteção, ficava nublado, e agora a luz entra plenamente. E agora fica claro: o sol, a lua e as estrelas não são deuses, são criações com o propósito de reger o tempo. E depois ele cria, Deus fez dois grandes luzeiros, o sol e a lua. Aí nós temos também no relato, posteriormente, a criação dos animais, das águas e das aves. Criou seres para cobrir as águas no quinto dia, as aves voando também. A vida surge. Aí no sexto dia aparecem então os animais quadrúpedes. E nesse sexto dia ele cria o quê? Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bem, então Deus cria por último a humanidade. Mas no capítulo 2 de Gênesis, eu quero trazer para você uma curiosidade, talvez você ainda não tenha percebido. Verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Aí vem falando dos rios. No verso 18 diz: disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Pontua aqui, observe, e eu quero que você entenda o que eu vou falar. Deus criou um casal ou ele criou um indivíduo? Primeiramente, foi um casal ou foi um indivíduo? No capítulo 1 aparece um casal. Criou Deus o homem e a mulher, macho e fêmea. No capítulo 2 aparece detalhando que ele criou o homem e depois a mulher. E aí? Como é que eu posso entender? O relato bíblico é como se fosse não sei se você já viu um zoom de uma câmera, que você vai aproximando cada vez mais até ver detalhes. Então no capítulo 1 ele apresenta de uma forma mais panorâmica, mais generalizada. No capítulo 2 ele vai se aproximando para apresentar detalhes. E um desses detalhes é a criação do ser humano, que foi por etapas. Entenda-se o seguinte: Adão ficou sob a responsabilidade de dar nomes aos animais. O reino animal foi criado num formato de homem ou de macho e fêmea. O reino animal. Deus criou os animais na versão macho e fêmea, mas o ser humano ele não criou na versão macho e fêmea inicialmente. Ele criou. Por quê?
Por quê? Eu vou falar algo que talvez você vai ficar surpreso ou surpresa, mas como eu estou dizendo, não entenda mal. Não é nenhum tipo de discriminação. É apenas porque a gente não percebe nas entrelinhas algumas coisas. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Pegou aqui a ideia? Quando a Bíblia fala de imagem e semelhança de Deus, ele está falando que a função do homem seria a semelhança de Deus, ser cuidador do jardim, um administrador da criação de Deus, assim como Deus administra todo o universo. A função do ser humano seria estar cuidando de tudo, era um gerente, um mordomo. Mas o mordomo, ele ficou olhando a criação de Deus e disse assim: rapaz, Deus criou todos os animais em duas versões, macho e fêmea, e a mim, ele só criou eu. Por quê? Por quê? Porque Deus criou o homem, a humanidade, não para ser comparada ao reino animal. O reino animal era uma subespécie. A humanidade era uma imagem e semelhança de Deus. O plano original de Deus não era um casal para a humanidade. O plano original de Deus era o ser humano e Deus. Mas pastor, tem implicações isso daí. E que implicações nós temos? Como é que o homem ia gerar filhos? Como é que ia gerar filhos? Então eu quero fazer uma pergunta a você. Como é que Maria gerou o filho? E você acha impossível para Deus fazer um homem gerar filhos? Se o próprio Deus pode gerar ou fazer vida parecer de nada, a intenção de Deus era que cada um de seus filhos fosse uma criação de parceria com a humanidade. O homem provavelmente, não sei como, gente, mas não sei como mesmo, você pode se escandalizar com o que eu vou dizer. O homem talvez tenha sido criado com todos os elementos capacitivos para gerar vida. Ele era um ser completo. Por que eu estou dizendo isso? No original hebraico, no capítulo 1, ou ali no capítulo 2, melhor no capítulo 2, quando diz que Deus criou o homem, aparece uma palavra chamada Adama, que quer dizer perfeito, pleno, completo. Mas quando ele diz macho e fêmea, aí é Isha, ou seja, macho e fêmea. Ele deixou de ser completo quando criou Eva. O homem deixou de ser completo quando Eva apareceu. Ele passou a ser macho e ela fêmea. Então, para os homens solteiros, eu quero dizer o seguinte: quem é solteiro e quem é solteira, você é macho e fêmea. Homem só é quando se unem e fazem uma só carne e passam a ser a imagem e semelhança de Deus. Mas Deus inicialmente queria que Adão tivesse um relacionamento único com Deus. A vida seria gerada a partir de Adão. Sei lá se Adão tinha útero, sei lá se Adão tinha seio, não sei. Mas Adão era completo. Não sei como Deus iria fazer, mas iria fazer. Surgia a vida. Mas Adão olhou para aquela bicharada e falou assim: rapaz, todo mundo tem uma companheira, por que eu não posso ter? Adão se sentiu insatisfeito com o relacionamento que ele tinha diário com Deus. De estar na presença de Deus, é porque a gente não tem noção disso. A gente não sabe o que é estar na presença de Deus. Ah, pastor, eu sei, quando eu estou na igreja, quando eu estou na... Não sabe, não. Estar na presença de Deus é estar na presença da vida plena. É a maior sensação de prazer que pode existir em todo o universo. Adão se encontrava com Deus todos os dias.
Mas Adão se sentiu, mesmo na sua santidade, ele se sentiu insatisfeito com a proposta de Deus. Isso faz eu perceber que, mesmo no contexto de santidade, eu posso divergir de Deus, não é discordar, divergir de Deus. Adão se divergiu de Deus, disse: Senhor, poxa vida, todo mundo tem, Deus falando, mas Adão, eu queria que você estivesse num nível superior aos animais, eu queria eles dessa forma, você para ter um relacionamento direto comigo. E aí Deus falou: tá bom, cara, você quer assim? Você quer reduzir teu status de imagem e semelhança comigo para ter imagem e semelhança com os animais? Senhor, é isso que eu quero, tá bom? Colocou Adão para dormir, induzido, coma induzido, né? Foi um coma induzido, colocou o cara para dormir, tirou a costela, tirou a carne, fez a mulher e falou assim: eu imagino Deus fazendo assim: bobão, tu não sabe o que você está perdendo, eu vou tirar os seus melhores atributos e vou colocar você mais lindo que você, o melhor, o top das galáxias. Você antes ia poder gerar vida, você ia poder ter um filho ligado diretamente a você, você e eu iríamos ter uma intimidade tão grande, eu viria sobre você, faria a vida surgir, como ele fez com Maria, surgir do nada. Eu faria a vida surgir, você saberia o que é ser como Deus, a minha imagem e semelhança que você pergunta. Agora eu vou tirar tudo isso e vou colocar agora para outro ser que vai ser melhor que você. E Deus criou ela, a última criação de Deus, a mais linda de todas, a mais perfeita, e com os atributos que Deus havia proporcionado para Adão, e ele rejeitou ou colocou em ela. A beleza, a imagem e semelhança de Deus, uma escultura viva que poderia gerar vida e que poderia ter uma ligação vital com os seres, com os descendentes a partir de então. Tudo isso Adão perdeu, porque discordou, ou melhor, divergiu de Deus. Já pensou nisso? Então, eu não estou aqui discriminando as mulheres, por favor. Eu só estou dizendo que as mulheres são uma criação de Deus, a melhor e mais bela de todas, para que Adão aprendesse a lição de entender que Deus está acima de tudo. Então, a gente sabe qual foi a história. A gente sabe que a humanidade caiu em pecado por quê? Não foi por causa de Eva. A humanidade não caiu em pecado por causa de Eva. Eva falhou. Eva cometeu um pecado. Senhor, foi. Eva foi tentada. Adão não foi. Adão divergiu de Deus novamente. E foi por causa de Adão que toda a humanidade caiu. Eu não sei o que Deus faria com Eva, mas eu tenho certeza de uma coisa: se Eva fosse a única pecadora em todo o universo, Deus iria esse mundo para morrer por ela. Talvez existiriam 2 gerações coabitando no mesmo mundo. Não sei. Como seria a história se não tivesse acontecido? Não sei. Mas eu digo que, independentemente do que teria sido, o que aconteceu é que Deus sempre encontra uma solução. E na criação, Deus se revelou como um Deus de amor. Agora observe toda essa história, todo esse conhecimento vindo em contraste com toda aquela mitologia do tempo antigo. Para as pessoas era surpreendente um Deus que se preocupava com o ser humano, porque as divindades deles eram apenas para explorar os seres humanos. E agora Deus se revela não como um Deus tirano, carrasco, explorador, exigindo ofertas. Não, Ele se revela como um Deus de amor que se relaciona pessoalmente, individualmente com o ser humano. Isso era o Evangelho de tremendo choque para aquela sociedade. E ainda nos choca, porque para nós às vezes é difícil a gente entender que existe um Deus que se relaciona conosco intimamente, ao ponto de você ser como se fosse o único, a única em todo o universo. A criação é uma declaração de Deus de amor pela humanidade, dizendo que você não está sozinho, nem está sozinho. Que você, como ser humano, ainda que hoje atingido ou atingida pelo pecado, que você pode morrer ou vai morrer, eu também, se Jesus não voltar antes, Ele
Ele te ama e te aceita, te envolve, te dá uma expectativa de ter uma nova esperança, uma nova vida futura com a volta de Jesus. Olha, tudo isso, toda a criação é uma mensagem de esperança para você e para mim, de que o mesmo Deus que nos criou é um Deus que um dia vai nos restaurar na sua imagem e semelhança. Agora, só pontuando mais uma coisa: por que você acha que Jesus disse que quando houver a ressurreição ninguém se casará nem dará em casamento? E seremos como os anjos? E que também que Jesus disse que o homem foi criado, aliás, Paulo, né? Foi criado um pouco menor que os anjos. Ou seja, essa versão dupla de ser humano, macho e fêmea, ela só vai existir, ou só existe por causa da nossa realidade de pecado. Só existe porque um dia um cara pensou assim: olha, eu queria que fosse assim. Rapaz, não faça, se você estiver ligado a mim, você não vai ser. Não, mas eu quero. E aconteceu, e levou também Eva a essa situação. Mas um dia, todos nós seremos indivíduos, seremos plenos, perfeitos à imagem e semelhança de Deus, com um relacionamento único e redentivo com Ele. Não precisaremos de ninguém, de intercessão, de ligação, de pai, de mãe, de filho, de pastor, ninguém, diretamente a Ele. Então, querido, querida, eu quero dizer para você: primeiro, mulher, você é a versão humana mais linda de toda a criação. Você é a escultura viva de toda a criação. Nem Adão achava-se que era a última versão do que Deus poderia criar de melhor em toda a face da terra. Deus ainda calou na boca dele e falou assim: irmão, você não quis, agora eu estou fazendo alguém melhor que você. E fez a mulher. E agora, mesmo nós sendo duas versões, podemos ainda ser a imagem e semelhança de Deus. Podemos nos unir, representando Deus na geração de vida e ensinando outras pessoas a verdade e o conhecimento sobre a criação. Vamos ter uma música agora, e após a música eu vou contar uma história de uma criação do nada. Quem vai cantar? Não vai ter a música não, né? Era só a primeira coisa, desculpa. Eu me equivoquei. Então, deixa eu contar para você a história de um Deus que continua comigo. Ontem eu contei a história, para quem esteve aqui, de que eu fui acometido de câncer e Deus me curou. E você lembra também que o motivo pelo qual eu descobri que tinha um tumor cancerígeno era porque eu estava querendo ter filhos. E hoje eu vou contar a segunda parte da história. Minha esposa não podia ter filhos porque eu fui diagnosticado pela ciência como estéril. De mim não poderia sair nenhuma semente que pudesse fertilizar minha esposa e gerar vida. Após essa cura do câncer, o médico que não acreditou na cura ligou para o profissional, perguntou se ele tinha me examinado, ele confirmou. E eu falei para o médico: doutor, o senhor agora crê que existe um Deus que faz milagres? Ele ficou quieto e disse: bem, agora que você não tem mais o tumor, vamos tratar da sua infertilidade. Pouco tempo depois nós saímos de Salvador e fomos para Teixeira de Freitas. E lá em Teixeira de Freitas, nós ainda tentávamos por métodos científicos e laboratoriais. Um método que é muito caro, mas que ainda tem um pouco mais de chance, é a fertilização in vitro. E nós, que é a fecundação do óvulo em laboratório, e depois coloca-se esse óvulo, o ovo já fecundado, no útero da mulher. Nós tentamos por umas 3 vezes, eu não estou sendo exato aqui, mas eu acho que foram umas 3 vezes, concluir esse tratamento. Não conseguimos porque minha esposa tinha variações emocionais e hormonais, e sempre que ela chegava em Vitória no Espírito Santo, ela se deparava com um hospital em que o pai dela havia morrido e ela desabava. E aquilo atingia ela tão plenamente que afetava todo o trabalho que havia sido realizado pela medicação, pelo tratamento e tudo mais.
Enfim, quando da última vez que minha esposa foi e voltou frustrada por não conseguir, eu falei para minha esposa: meu bem, fica aí no quarto que eu vou conversar com o meu chefe. Eu subi para um sobrado que tinha na minha casa e já era tarde da noite. E eu fui conversar com Deus. Falei: Senhor, eu não tenho problema nenhum de adotar uma criança, porque eu sei que isso é um ministério. E se o Senhor quiser que eu adote, eu vou adotar, não tem problema nenhum. Mas eu queria dar essa alegria para minha esposa de ela gerar vida. Mas como ela vai gerar vida do nada? Os espermatozoides, eles eram doidos, eles não seguiam uma linha reta, eles ficavam confusos assim, ó, e tinham vitalidade pequena, não conseguiam chegar até o óvulo. E eu falava: Senhor, está nas suas mãos. E eu chorava, eu clamava ao Senhor. Eu acho que os vizinhos até ficaram meio chateados comigo, porque era tarde da noite e eu estava falando em voz alta. Eu não queria saber, eu só queria ter esse encontro com Deus e tive. Depois disso, eu senti que Deus tinha uma resposta para mim, mas eu não tinha resposta na hora. Eu não sei quanto tempo eu passei orando, mas eu voltei para o meu quarto e fui dormir. Passados alguns dias, tinha um parque na cidade e minha esposa gosta muito de parque. Gostava, né? E até hoje gosta disso. Eu sou muito chegado lá, mas ela gostava. E a gente foi no parque, eu levei ela. E um determinado brinquedo dizia assim: esse brinquedo não é recomendado para pessoas abaixo de tal idade, para idosos e tal, e para gestantes. Eu olhei para aquilo e falei: meu bem, eu acho que você não deveria ir nesse brinquedo. Por quê? Está vendo ali, ó, entre várias recomendações, gestantes não deveriam brincar. Você acha que eu estou gestante? Isso serve lá. Mas e se tiver? A minha esposa colecionava beta-HCG, as mulheres sabem disso, né? Exame de gravidez, teste de gravidez, de sangue. Colecionava, porque ela não tinha um ciclo menstrual exato. Então, sempre atrasada, agora vai. Não vai. E então, aconteceu de uma membro da minha igreja, infelizmente, vir a falecer por causa do câncer. E veio o estado da experiência dele no passado. E já tinha um tempo que eu não fazia exames de acompanhamento. Eu falei com a minha esposa: eu acho que é melhor a gente fazer esses exames, sei lá como é que está a minha situação, porque câncer é silencioso. Estou cansado, tem até que fazer os exames. Ou quando souber que tem câncer, já é sem solução, só milagre. E aí fomos fazer esses exames. Aliás, eu fui ao médico, contei a história, ele passou alguns exames para fazer, para saber como é que estava a situação. E era um urologista. Minha esposa falou para ele, que ela estava junto comigo na consulta: doutor, tem como você passar uma guia aí para fazer um exame de sangue, beta-HCG? Aí ele disse: mas por que você não procura só ginecologista? Eu disse: não, mas até procurar, até fazer, é só para um descargo de consciência, o senhor pode passar? Tá bom. Aí ele pegou a guia lá da Unimed, fez, e saindo lá do consultório, nós fomos no laboratório e fizemos o exame dela. Fizemos o exame, voltamos para casa. Isso era em torno de umas 9 horas da manhã. O laboratório disse: olha, nós vamos entregar o resultado lá para as 4 da tarde. Bom, aí deu 12 horas, meio-dia, eu recebo uma ligação do laboratório dizendo que o exame já estava pronto. Eu fui até o laboratório, peguei o exame, levei para o carro, abri o exame, comecei a ler dizendo assim: referência tal, até referência tal, negativo. Assim, mais uma. Não foi dessa vez, vamos fazer mais uma tentativa de todo o tratamento. Cada tratamento a gente recebeu ajuda de vários lados.
Eu pensei, joguei do lado no banco do carona. Meu Deus. O senhor não me ouviu dessa vez, eu não quis me atender. Me ouviu, mas não quis me atender. Eu ouvi uma voz interna que dizia: ô Rubão, pega esse papel e lê direito. Peguei, comecei a ler detalhadamente. Aí logo no cabeçalho dizia assim: resultado em vermelho, positivo. Eu fiquei em dúvida: positivo, quer dizer o quê? Positivo é que ela não está grávida ou que ela está grávida? Eu voltei para o laboratório. Na recepção, perguntei à recepcionista: informa o que quer dizer positivo. Ela disse: positivo quer dizer positivo. Eu sei, mas eu quero dizer o que significa positivo. Ela disse: positivo quer dizer que sua mulher está grávida. Eu estou meio choque, fiquei estático. As mulheres que estavam na recepção começaram a rir da minha cara. Eu saí rápido da recepção, fui direto para o carro e eu gritava, eu glorificava a Deus, eu dizia: meu Deus, milagre havia acontecido. Deus fez surgir do nada algo que a ciência havia dito que era impossível. Deus fez surgir. Minha filha hoje tem 14 anos, vai fazer 15 anos. 2 anos depois que ela nasceu, ela olhava como um irmãozinho. Ó Deus fazendo outro milagre com o Daniel. Daniel hoje tem 10 anos de idade. Aí de lá para cá eu comecei a orar a Deus, pedindo para Ele parar um pouquinho com os milagres, né? É milagre demais para mim. Nós temos 2 filhos que são milagres de Deus. Deus continua cuidando. Ele te ama. E o milagre que você precisar, Deus fará o impossível para atender você, para ajudar você. Creia nisso. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. E nesse momento que você ficar de pé, eu gostaria que você falasse com Deus e dissesse para Ele que você crê nele, que você acredita nele. Como Deus te ama, como Deus pessoal, como Deus íntimo, como Deus que criou você. Que você não é a imagem e semelhança de uma carne, nem gerado como uma ameba, nada disso. Mas que Ele é um Deus que se preocupa com você de forma tão íntima, tão pessoal, e te ama tão plenamente, que será capaz até de fazer tudo surgir do nada. Esse é o Deus que te ama. Querido Senhor, nós te louvamos porque o relato da criação do ser humano, de tudo que existe, é a maior revelação do que o Senhor nos ama. A primeira grande revelação do teu grande amor por nós. Nós não viemos de lutas de deuses indignados, invejosos, curiosos, batalhadores, não. Nós viemos diretamente das tuas mãos. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Amém. Ainda que Adão tenha errado, ainda que Eva tenha errado, o Senhor nos dá a chance em Jesus Cristo de sermos chamados de teus filhos e tuas filhas. Muito obrigado, Senhor, porque nessa criação nós podemos ser chamados de imagem e semelhança do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.